Olá a todos. Estamos aqui hoje em direto da Chamar Saúde para poder conversar com a nossa psicóloga, doutora Joana Almeida, sobre um tema muito importante, que diz respeito aqui à importância das férias, a importância de descansar. Então, doutora Joana, vamos aqui hoje falar desse tema, porque a gente vive numa sociedade onde estar ocupado muitas vezes, né, é visto como um sinal de sucesso. Mas será que sabemos realmente, né, desligar? Por que precisamos tanto de férias? Antes de mais, muito boa tarde e agradeço novamente aqui este desafio e falarmos de um tema que acho que é de facto muito importante. Pode não ser relevante aos olhos de muitas pessoas, mas acho que vão perceber que acaba por ser bastante importante. As pessoas têm muito esta dificuldade de descansar e como a Marcela estava a dizer, porque se calhar é visto ainda muito como luxo ou como as pessoas não estarem a ser produtivas ou se calhar estarem a aproveitar aqui demasiado tempo a tirar férias, isto ainda pode ser assim um bocadinho mal visto aos olhos da sociedade, não é? E a verdade é que nós descansarmos não significa que também sejamos menos produtivos, ou que não gostemos do nosso trabalho, ou que não gostemos de ter, portanto, a nossa rotina e a nossa semana preenchida, não é? Acho que não tem nada a ver com isso, mas acaba por ser aqui uma pressão também muito social, não é? Uma pressão que a pessoa acaba por se colocar a si mesma, mas que também acaba por ser uma pressão muito social, não é? Não digo que seja visto com maus olhos tirar férias, não é? Então, se for tipo 3 semanas de férias ou assim, uma coisa mais alargada, acho que às vezes ainda é motivo para se comentar, para se fazer assim alguns comentários, porque é muito tempo de férias. E a verdade é que não é só o corpo que vai precisar efetivamente deste descanso, a nossa mente também, para efetivamente nos reorganizarmos. Isso também vai ajudar com muitas outras competências, não é? Nossas, portanto, a nossa memória, a nossa atenção. Se calhar já há uma altura em que já está tudo muito desgastado e precisamos dessa pausa, precisamos de abrandar. Exato, é uma necessidade humana, não é? No fundo, tirar férias e descansar é uma forma da gente poder encontrar algum equilíbrio, trazer algum Uhum, equilíbrio para a gente poder aqui contrabalançar as exigências e o desgaste do dia a sem dia. dúvida. E então, assim, como já vimos, não é? Descansar não é um luxo, é uma necessidade humana e uma necessidade de todos. A gente pode estar desconectado dessa necessidade. Por que será que tanta gente não consegue desligar hoje em dia? Eu acho que acaba por ser, como eu estava a referir, não só esta parte de pressão social, mas também esta incapacidade que às vezes as pessoas têm de desligar realmente, no sentido que se calhar há aqui pequenos sinais de alerta, do género pessoas que estão de férias e têm notificações, questões mais práticas, se formos bem a ver, têm as notificações de Teams ou de caixas de e-mail, portanto, no seu telemóvel. É óbvio que se calhar estando de férias, tendo essas notificações e acedendo a essas notificações, há sempre aquela curiosidade, há sempre aquela vontade de tentar, eu vou só ver o que é que se passa no meu trabalho, ou vou só ver se quando eu chegar vou ter muitas coisas para fazer, não é? Até podem não fazer nada, podem não ter ali disponibilidade ou tirar aqui parte do seu tempo para fazer alguma coisa, mas só o facto de estar a tentar perceber o que é que vão fazer já não ajuda, portanto, a que a pessoa efetivamente desligue e desconecte do trabalho, não é? Portanto, manter aqui contacto, claro que há colegas de trabalho que se podem tornar amigos e ter-se aqui boas relações, mas lá está, se falar com essas pessoas, tentar impor-se aqui estes limites de não se vai falar de trabalho, porque aquele momento é de férias, é de descanso, é de desligar, mesmo que se esteja a falar com um colega de trabalho. Acho que há aqui alguns limites que as próprias pessoas podem se impor, não é? E também impor ao outro, porque nós também sabemos que se calhar às vezes também parte aqui de colegas, chefia, a própria empresa, saber que um certo colaborador está de férias e se calhar tentar entrar em contacto. Acho que esses limites são legítimos, é um direito, não é? E é importante que de alguma forma se tente preservar. Portanto, acho que são aqui algumas questões assim mais práticas que podem ajudar. Desligar o piloto automático, por assim dizer. Exato, exato. Então, assim, perceber aqui esses limites e comunicar esses limites, respeitar, não Uhum, é? Esses limites de parte a exato. parte,
é fundamental. E nesse sentido, a gente vive numa época em que há muito aqui o culto da performance, da produtividade, e quando a pessoa também baseia sua autoestima apenas naquilo que faz, naquilo que produz, acaba, digamos, fragilizando um bocadinho aquela ideia, não é, do quem sou eu, e nesse sentido é fundamental reforçar isso também. Quem sou eu, o que me faz bem. É uma questão também de autoconhecimento, não é? Se nós percebermos que precisamos deste descanso, que às vezes precisamos de desligar, que às vezes precisamos de abrandar. No fundo, é nós estarmos a ouvir também aqui o nosso corpo, a nossa mente, é conhecermos-nos, é nós conseguirmos identificar quais é que são os nossos limites, quais é que são as nossas necessidades, é respeitarmos isso, e tem muito a ver com o que a Marcela está a dizer, de nos conhecermos, de verdadeiramente nos conhecermos. Equilibrar, não é, aqui o Sim. sentido de responsabilidade com o Uhum. outro e com o trabalho e com terceiros, com o sentido de responsabilidade por si próprio também. A Uhum. Sem responsabilidade também dúvida. em cuidar de si, em se recuperar, em se fazer bem, isso também é super Uhum. importante. E nesse sentido, há aqui alguns sinais de que estamos a precisar urgentemente de férias? Como é que a gente sabe que a gente está mesmo a precisar de férias? Eu acho que era aquilo que eu estava a dizer, é nós também sabermos fazer esta leitura do nosso corpo, do nosso estado emocional, do nosso comportamento. Acho que se começar aqui a surgir algumas alterações, por exemplo, a nível do nosso sono, a nossa higiene ou rotina de sono, se estiver assim um bocadinho mais atrapalhada, se ficarmos com níveis de irritabilidade maiores, portanto, se não estivermos, se calhar, já tão com capacidade de atenção ou de concentração, o nosso raciocínio estar um pouco mais lentificado. Portanto, são aqui alguns dos sinais que se calhar temos que estar atentos, não é? E irmos ignorando isso, ou seja, acharmos que eu tenho andado cansado, portanto, só há meia dúzia de dias é que eu acabo, se calhar, por não estar a conseguir dormir. Se calhar estar mais atento, não é? Se calhar há meia dúzia de dias que não se consegue dormir, mas por algum motivo será, não é? Portanto, é o tal ouvir, escutar, na verdade, estes sinais. É a nossa responsabilidade, como a Marcela estava a dizer, trata-se de responsabilidade. E de autocuidado, não é? E esse autocuidado passa por se ouvir, não é? E por se questionar. Sim, Então, sim. porque muitas vezes nessa coisa do piloto automático, as pessoas assumem que não é assim porque tem de ser. Uhum, E no sim. fundo, não tem de ser. Nós aqui escolhemos que seja dessa maneira, nós é que aceitamos que seja dessa maneira. Uhum. Esta questão que a Marcela está a dizer também é importante, que é as pessoas assumir que aquilo que é o que tem que ser ou o sempre foi assim é aquilo que é saudável ou é aquilo que lhes faz bem, não é? Porque se sempre foi assim, porque é que agora hei de mudar ou porque é que agora hei de fazer diferente, não é? Então, às vezes é difícil passar um bocadinho esta linha de que o que costuma ser, ou o que é habitual, ou o que tem que ser, se calhar não é o melhor. Até as pessoas conseguirem depois passar esse patamar, às vezes é complicado. Acho que é difícil, é desafiante. E essa coisa do sempre foi assim é também interessante porque também não contempla a ideia de mudança, porque todos nós mudamos. Uhum. Pois, E ao sim, sim, longo sim. da nossa vida, as nossas necessidades, valores vão aqui caminhando, se movimentando, né? E nesse Uhum. sentido a Sim. gente poder também se atualizar nessa perspectiva de quem somos hoje, o que é que precisamos hoje, o que é que nos faz Uhum. bem hoje, é muito importante. Eu às vezes ouço algumas pessoas que, por exemplo, dizem este ano tenho 3 semanas de férias ou 2 semanas de férias, e depois acompanhado dessa frase vem sempre: já não me lembro a última vez que eu fiz isso, ou eu nunca fiz isso em não sei quantos anos de trabalho. Portanto, tem a ver com aquilo que a Marcela está a referir, não é? A mudança, e as pessoas às vezes são um bocado resistentes à mudança, ou achar que não devem tirar, porque nunca tiraram. Então, é todos estes pontos que nós estamos aqui a referir. Às vezes são coisas simples, mas que dá para identificar aqui muitos outros pontos, não é? Exato, exato. E tem uma coisa interessante também, é que algumas pessoas dizem assim, eu saio de férias, mas quando volto, volto mais cansada do que quando fui. Por que que isso acontece? Eu acho que às vezes é preciso, eu digo isto só a algumas pessoas que eu acompanho, que às vezes é normal precisar de tirar férias das férias. Também acho que às vezes tem a ver com o ritmo, portanto, das férias, não é normal? As pessoas quando estão de férias, se calhar querem
por exemplo, às vezes organizar coisas que querem organizar por casa, ou há muitos mais eventos, há muitos mais sítios que querem visitar e está tudo bem, não é? Mas é igualmente desgastante, não é? E acho que às vezes o descanso pode simplesmente passar por coisas que se calhar sejam igualmente prazerosas, mas que abrandem também um bocadinho o ritmo. E acho que até nas férias é importante que haja esse equilíbrio, não é? Portanto, uma pessoa que tenha uma semana de férias, agora tenho uma semana, vou pintar a casa, vou arrumar a casa, vou fazer isto tudo porque não tenho tempo. Quer dizer, a pessoa na verdade está de férias, mas está a trabalhar e está, portanto, a despender energia. Então acho que a ler, ir passear, coisas que acabam por se calhar ser igualmente prazerosas e há aqui um desconectar, um real desligar, portanto, dessa azáfama toda. Por isso é que acho que às vezes as pessoas acabam por chegar mais cansadas nas férias, acho que é um bocadinho por aí. O que não é condenável, não é? Percebo que havendo tempo e espaço, as pessoas aproveitam para organizar outras coisas das suas vidas, sobretudo a nível pessoal. É natural que aconteça. Mas é equilibrar, acho que é dosear um bocadinho aqui as coisas. Exato, é exatamente equilibrar aqui esse Sim. ritmo e nesse sentido, não é, o fazer coisas, mas ao mesmo tempo também o estar, o saborear, porque as férias é Uhum. um momento, não é, em que a pessoa tem aqui a possibilidade de saborear, porque justamente está aqui com alguma liberdade em relação a algumas obrigações do dia a dia. Então, Sim. portanto, o que é que se saboreia nas férias? Essa é uma palavra importante, não é? Realmente as pessoas saborearem as coisas, mesmo que seja coisas, como eu estava a referir, simples, portanto, ao passear, ou ler-se mais, ou o que for. Coisas que às vezes podem ser muito simples. E nesse sentido, então, descansar, não é? Descansar pode ser dormir, pode ser caminhar, pode ser brincar com os filhos. O que é que pode ser descansar efetivamente? O que é descansar? Sim, eu acho que pode ser um bocadinho disso tudo, não é? Ah, acho que é estar, portanto, é estar também disponível, não é? Disponível para. Há pouco a Marcela falou também de autocuidado, acho que também passa por aí, é ver estes momentos de autocuidado, seja a nível mental, seja a nível físico, é haver disponibilidade, portanto, para as outras pessoas. Há bocadinho estávamos a falar de sinais ou comportamentos assim mais alarmantes que se pode manifestar quando as pessoas precisam de descansar. As pessoas, se calhar, não estão tão disponíveis, estão mais aborrecidas, estão mais irritadas ou chateadas, sem vontade, e efetivamente estar a descansar também passa por aí, não é? É a pessoa estar disponível para os outros, disponível para si mesma, para o seu tempo. Acho que é muito por aí, efetivamente, sim, essa disponibilidade. Acho que há outra disponibilidade depois mental e emocional. Há outra reorganização a esse nível, quando a pessoa consegue de facto descansar. E cada um aqui pode buscar aquilo que lhe traz esse Uhum. descanso, aquilo Sim, que sim, abre essa disponibilidade nesse sentido. sim. Acho que depois parte de cada um, não é? Acho que depois acaba por partir muito de cada um, das suas experiências de vida, da vida que tem, mas sim, acho que tudo é aceitável, por assim dizer, portanto, mas o tal dosear, como eu estava a referir, ou seja, a pessoa quer organizar a sua vida e as suas coisas, mas também se dar ao luxo, como as pessoas costumam dizer que não é luxo, mas de estarem só, portanto, numa esplanada ou o que for, sem sentirem aquele peso de que eu deveria estar a fazer outra coisa que não estar aqui sentada. Pois, Sim. porque depois tem a pressão também das redes sociais, que muitas vezes as pessoas aqui referem, mas né, os outros tiraram férias espetaculares, fizeram e aconteceram, e também a pessoa saber gerir essa pressão e saber gerir aqui essa necessidade aqui de comparação, porque no fundo cada um Sim, vai ter as férias que precisa, não é? exato. E pronto, e Sim. dentro daquilo que são as E que pode, possibilidades, isso não vai é? De alguma variando. forma. Uhum. Sim, sim, Exato. sim. Eu acho que isso depois também às vezes não desajuda um bocadinho. Pensar que as férias que tiraram não foram férias a sério, ou que poderiam ter sido de outra forma. E parece que automaticamente as pessoas não tiram proveito das férias que são a sua realidade, não é? Porque há outras pessoas que fazem outras coisas, que vão ter outras experiências e porque se vê nas redes sociais, como está a dizer aqui, outras experiências. Então, meio que as pessoas depois acabam, se calhar, por anular aqui um bocadinho as suas férias, aquilo que elas conseguem e que lhes é possível.
não é? Portanto, dá muito depois esta pressão, como diz, de uma pressão social. E foi exatamente assim que eu comecei por falar, acho que é muito por aí, acho que é a pressão que a própria pessoa coloca a si mesma, se deve, se pode, se vai ser visto com bons olhos, tirar férias, mas depois também é muito esta pressão que os outros exercem, aquilo que acaba por ser exercido por parte dos outros, sim. Exato, porque as férias, não é, a partida, são um momento aqui de liberdade. Então, se a gente não tiver nem a liberdade de escolher o que é que nos faz Isso, bem, estamos mal, né? estamos muito Exato. mal. Então é importante Sim, poder, é né? verdade. É um Sim. momento de Não há aqui liberdade. algo pré-definido do que será, portanto, tirar-se férias. E realmente uma pessoa descansar, era aquilo que estávamos a falar, para uma pessoa pode ser ir fazer uma coisa super tranquila, sem grande movimento, e para outra ser outra coisa qualquer, não é? Só que às vezes isso ainda pode ser visto com maus olhos. Acho que é um bocadinho esta questão das redes sociais, como está a dizer, porque aí é que se vê mais e se tem mais acesso a outras realidades. Então, assim, filtrar um bocadinho aquilo que se vê, questionar no sentido de essa é a realidade do outro, não tem que ser a minha, então vamos Sim, aqui focar naquilo que é importante para mim. Então, isso é importante para poder gerir aqui esses sentimentos sim, quando sim, eles surgem. Ah, sem dúvida. e, e depois, tem aqui algum conselho, alguma dica para como se aproveitar melhor as férias? A gente já foi falando aqui de algumas coisas, Uhum, mas trazendo aqui nesse momento de maneira mais concreta para a pessoa sim. poder de fato aproveitar melhor as férias. Sim, eu acho que assim, há algumas questões, portanto, mais práticas. Uma delas eu já referi que acho que é super importante. Por exemplo, se existir pessoas que tenham um telemóvel de trabalho ou que seja, portanto, da empresa, se for possível, ou deixarem no escritório ou então deixarem no, portanto, assim, não de fácil acesso quando estiverem de férias, muito menos levarem para quando vão de férias. Se calhar tudo o que for, portanto, dispositivos e computadores e essas coisas, portanto, não levar computadores de trabalho só para ir dando um olho de vez em quando, acho que isso é uma ferramenta aqui importante, uma dica que eu posso dar, aliada àquela outra questão de evitar, se calhar, ter aqui as notificações ativas de Teams ou de outro tipo de plataformas, de caixas de correio, e-mails. Uma pessoa vai sempre ter aquela tendência de ir ver. Para além de não descansar, acaba por criar sempre aqui alguma ansiedade, porque se começa a pensar, vou ter imensas coisas para fazer, ou vou ter aquelas outras coisas que, ou seja, acaba por criar aqui uma confusão mental que a pessoa, por mais que depois tente, vai ser difícil. E acho que é um bocadinho por aí, portanto, ou seja, tentar minimamente manter aqui esta distância, não é? Com o trabalho, seja através de ferramentas que as pessoas utilizem para o seu trabalho, seja aquela questão que estava a referir, se falar com colegas, que se fale de outras coisas, que não seja só sobre trabalho, portanto, haver aqui mesmo um cortar, que é temporário, não é? Mas que haja aqui, portanto, um certo cortar, sim. E estamos aqui a chegar no finalzinho, não é, do nosso podcast. Uhum. Então, assim, no fundo, quer deixar uma mensagem para que as pessoas que estão aqui a nos ouvir possam, não é, se inspirar e possam aqui cuidar das férias e aproveitar as férias de uma maneira saudável. Sim, tem um pouco a ver com aquilo que eu referi de que a importância ou seja, que é o corpo que efetivamente aqui muitas das vezes descansa, mas que a mente também precisa aqui de descansar. E que descanso ou férias em nada tem a ver com estarmos aqui a perder tempo, ou estarmos aqui se calhar tal questão, de não estarmos a ser produtivos. Não, não é perda de tempo, não é estarmos sem estar a ser produtivos, é efetivamente estarmos a pensar na nossa saúde, estarmos a pensar no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio emocional, portanto, é muito mais do que se calhar as crenças que a pessoa pode, consciente ou inconscientemente, ir criando e que os outros acabam também por ajudar nisso, não é? Portanto, não é perda de tempo, não é luxo, não é capricho, não é nada disso. É necessário, portanto, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde no geral, não é? Portanto, se formos bem a ver. Acho que é a mensagem que vos deixo a quem nos está a Exato. ouvir. Obrigada, Joana. E para aquelas pessoas que saem de férias, não é? Porque há pessoas que saem de férias sozinhas, fazem coisas sozinhas nas férias, e há pessoas que saem em família, com amigos, etc.
para que as férias também sejam um momento de descontração, um momento positivo a nível relacional, é importante também que as pessoas aqui busquem um bocado, né, o consenso, a colaboração e como Uhum. é que as férias podem ser boas para todos nós. Sim, Então, sim, sim. Isso também é importante, não é? Porque se depois, se não existir essa colaboração, esse consenso, essa harmonia, também pode destabilizar, não é? Portanto, depois aqui o objetivo final não é atingido, que é a pessoa descansar, a pessoa relaxar, não é? Portanto, ou seja, quando se vai em família, quando se vai com amigos, portanto, acho que isso também toca-se noutro ponto, que é as pessoas comunicarem umas com as outras e também conseguirem fazer essa boa gestão, não é? Portanto, a importância de se comunicar, sem dúvida. então, muito obrigada e obrigada a Muito todos aqui obrigada. e até um próximo podcast.